O boi Zebu e as formigas. Um boi Zebu, certa vez, molhadinho de suor, querem saber o que ele fez? Temendo o calor do sol, entendeu de demorar em uns minutos cochilar na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata e firmou as quatro patas em riba de um formigueiro. Já se sabe que a formiga cumpre a sua obrigação. Uma com a outra não briga, vive em perfeita união. Paciente trabalhando, suas folhas carregando. Um grande exemplo revela, naquele seu vai e vem, e não mexe com mais ninguém, se ninguém mexe com ela. Por isso, com a chegada daquele grande animal, todas ficaram zangadas. Começou a se assanhar e foram se reunindo, nas pernas do boi subindo, constantemente a subir, mas tão devagar andava que no começo não dava para de nada sentir. Mas porém, como a formiga em todo canto se soca, dos cascos até a barriga começou a frivioca, e no corpo se espalhado o zebu foi se jangando, e os cascos no chão batia, mas porém não melhorava, quanto mais coça ele dava, mais formiga aparecia. Com essa formigaria, tudo picando sem dó, o lombo do boi ardia, mais do que na luz do sol. E ele, zangado às patadas, mais força incorporava. O zebu não estava bem. Quando ele matava 100, chegava a mais de 500. Com a feição de guerreira, uma formiga animada gritou para as companheiras: "Vamos, minhas camaradas, acabar com os caprichos deste ignorante bicho. Com a nossa força comum, defendendo o formigueiro, nós somos muitos mieiros e este zebu é só um." Tanta formiga chegou que a terra lhe ficou cheia, formiga de toda cor, preta, amarela e vermelha. No boi zebu se espalhando, cutucando e pinicando, aqui e ali tinha um moio, e ele com grande fadiga, porque já tinha formiga até por dentro do zoio. Com o lobo todo ardendo, daquela grande aperreio, Zebu saiu correndo, fungando e berrando feio, e as formigas inocentes mostraram para toda a gente esta lição de morar. Contra a farta de respeito, cada um tem seu direito, até nas leis naturais. As formigas a defender sua casa, o formigueiro, botando o boi para correr da sombra do juazeiro, mostrando nessa lição quanto pode a união. Neste meu poema novo, o boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e as formigas é o povo. Então é com a leitura desse poema, desse cordel, o boi zebu e as formigas, que nós começamos a aula de hoje. E a aula de hoje vai dar continuidade ao assunto, ao gênero cordel, como a gente já havia começado a trabalhar na aula passada, lembra? Então nós temos como temática hoje, como título da nossa aula, o seguinte: o cordel é a denúncia poética que o Nordeste precisava. Tente ler aqui mais uma vez, pode até dar pausa no vídeo e de cara tente imaginar o que é que eu quis dizer com esse título. Para quem tem um conhecimento um pouco maior de mundo, não vai ser difícil de compreender. Porque até que está bem explícito aqui, né? O cordel é a denúncia, e aí o conceito de denúncia eu acho que vocês já têm bem formado na cabeça de vocês, só que não é qualquer denúncia. É a denúncia poética que o Nordeste precisava. Então a gente vai entender hoje o cordel, além do que a gente entendeu na aula passada, porque na aula passada a gente compreendeu a estrutura do cordel, a gente entendeu como é que ele foi trazido, pelo menos nas ideias aqui para o Ceará, né? Essa ideia de contar as nossas histórias, contar pelo que a gente passa, contar as nossas ideias por meio da poesia. Mas essa poesia com a nossa cara, usando a nossa linguagem, do jeito que a gente sabe fazer. Tá bom? Então, a gente leu agora há pouco esse poema, esse cordel, e como vocês puderam perceber, ele realmente carrega com ele todas as características conhecidas do cordel, né? Ele é escrito em estrofes, divididos ali também, né, dentro da estrofe, os versos, ele tem aquele ritmo do cordel, aquele ritmo melódico que a poesia pede, então ele carrega aquele ritmo que a gente espera do cordel. Ele rima, como a gente espera que todo cordel rime, sendo que nem sempre é algo obrigatório, mas no cordel quase sempre eles rimam. E aquele traço mais forte que a gente sempre espera, o cordel que a gente acabou de ler. Desculpa, gente, eu tive que dar uma pausa aqui pelo barulho na rua, mas voltando.
O cordel que a gente acabou de ler traz em si aquele traço mais forte que a gente espera de encontrar no cordel, que é aquela linguagem bem marcada da oralidade nordestina, né? Com aquelas palavras que a gente sabe que não são formais, mas que são muito comuns no nosso dia a dia. Então, só para dar alguns exemplos aqui dessa linguagem bem regional que a gente tem e que o cordel traz da oralidade, ou seja, traz da nossa fala, né? A gente tem aqui algumas, como por exemplo, ainda no segundo verso, né? Molhadinho, né? A gente sabe que o correto seria escrever com LH, molhadinho, né? Ao invés do I, o L e o H, molhadinho. Mas vocês já devem ter ouvido alguém, ao invés de falar molhado, falar molhado, né? Alguém trocar o LH pelo IA. Vocês já devem ter ouvido por aí. Da mesma forma, ó, suor. A gente sabe que o correto de se escrever é S-U-O-R. Só que no dia a dia, principalmente aqui no Nordeste, se vocês notarem, a maioria das palavras que terminam em R, nós não pronunciamos o R no final. Então, suor, você nunca ou dificilmente escuta alguém falando suor. E esse R aqui no final, né, mexendo com a garganta. Geralmente é só o quê? Suor. Então, aqui ele procurou trazer exatamente como as pessoas aqui falam. Assim como a gente tem outro exemplo aqui da questão do R, ó, cochilar, né? A gente sabe que cochilar se escreve CO e com R no final, mas a gente, né, ao invés de falar a vogal O, a gente fala a vogal U, o que não é exatamente um erro. Numa futura aula eu posso falar sobre isso, mas dependendo de onde o O esteja na palavra, a gente pode pronunciar cochilar, cochilar ou até cochilar, e não é um erro. Então ele traz aqui, né, o CU conforme a gente fala na oralidade, e mais uma vez no final ele não coloca o R, né, ele coloca o acento agudo, porque a gente não fala cochilar, né, não tem essa pronúncia do R forte no final, a gente só fala cochilar, como se realmente não tivesse R. Então o cordel, como vocês podem ter visto aqui, ele marca muito bem inúmeras palavras, tal qual a gente fala no dia a dia. Então voltamos aqui para o tema da aula, para o título da aula, né? Então, como entender o cordel? Acho que já deu para identificar que o poema que a gente leu realmente é o cordel, por tudo que eu falei. Mas como identificar um poema ou um cordel como uma espécie de denúncia? Como identificar que dentro da mensagem de um cordel pode haver uma denúncia e compreender o que é que ele está denunciando? Ou o que é que os cordéis, em algumas partes, procuram denunciar? Se você lembrar da aula passada, você deve lembrar sobre os assuntos que eu falei que o cordel abordava, né? Sobre as nossas histórias, sobre os nossos sofrimentos. Inclusive eu li um poema que também era do Patativa, porque esse que eu acabei de ler também era do Patativa, que falava sobre a questão da situação do agricultor no sertão que sofria, com o operário que ia para São Paulo e sofria também por lá. Mas para entender como é que o cordel ele também funciona como uma denúncia, né? Como uma crítica a algo social, a gente primeiro tem que entender o básico. E o básico que nós temos que entender é a história contada. Não dá para entender o cordel que a gente acabou de ler se nós não entendermos primeiro a história que ele contou. E aí eu pergunto para vocês, na leitura que eu fiz, vocês conseguiram compreender a história contada? Conseguiram ter a noção de início, meio e fim? Como é que a história começa? Quem são os personagens? Onde será que ela está acontecendo? Quanto tempo ela demora para acontecer? O que é que vai acontecendo com os personagens? Como é que eles terminam a história? Então vamos lá. Se você não compreendeu, eu trouxe um rápido esqueminha aqui só para recapitular o cordel que a gente acabou de ler. Mas só para dizer, se ao ouvir e ler, porque você estava ouvindo e lendo o cordel na tela do teu celular, se ouvindo a minha leitura e lendo o cordel, você não conseguiu compreender a história, liga o sinal de alerta na tua mente e percebe que está faltando um pouquinho de compreensão leitora, tá? Porque a história não é difícil. Se você não conseguiu compreender a história que eu acabei de ler, significa que você tem que melhorar muito a sua leitura, porque tá um pouco complicado, tá bom? É muito importante que vocês consigam aprender a entender certas histórias logo de primeira. Mas vamos lá, então, relembrar ou recapitular a história que a gente acabou de ler, tá? O cordel que a gente acabou de ler. O que eu vou fazer agora é uma espécie de resumo do cordel que nós lemos. Ok, então é o seguinte. Primeiro vamos entender a história, entender a estrutura narrativa. Quando a gente olha logo para a primeira estrofe, que a gente chama de situação inicial, que é aquela parte que vai apresentar os personagens, para que a gente comece a se situar, por isso que o nome é situação inicial, que a gente vai, enquanto leitor, se situar na história, começar a compreender,
Logo na primeira estrofe, a gente percebe quem são os personagens, né? Nós somos apresentados aos personagens. E logo na primeira estrofe é apresentado o boi Zebu, que falava que no dia em que ele estava muito suado, muito cansado, ele resolveu ali pegar a sombra de uma árvore, né, de um juazeiro. Então, na situação inicial, que é a primeira estrofe, nós vemos o boi Zebu chegando até a árvore abaixo da qual ele quer descansar. Essa é a situação inicial. Eu sou apresentado ao boi Zebu, eu entendo um pouco do espaço onde ele está situado, que no caso aqui a gente entende até por se falar sobre cordel, que se trata de uma região sertaneja, né? Uma região de sertão aqui do Nordeste, com muito sol, muito calor, por isso que ele vai buscar a sombra da árvore. E também, ainda no final da primeira estrofe, nós somos apresentados às formigas, porque fala que ele foi sentar, deitar, né, descansar embaixo da árvore, mas lá ele pisou logo com as quatro patas no formigueiro. Então, na primeira estrofe, há a situação inicial, em que eu sou apresentado ao boi Zebu, às formigas, e entendo onde eles estão, tá bom? E é ainda na primeira estrofe, no caso, no final da primeira estrofe, que começa o conflito, porque se vocês relembrarem o que é o conflito ele vem logo depois da situação inicial e ele é o que gera o conflito? O que é o gerador de conflito? O conflito seria todas as problemáticas, tudo que acontece na história, ou quase tudo na história, mas a gente sempre fala no gerador do conflito. O que foi que gerou o conflito? Onde é que o conflito começa? O conflito sempre começa quando uma ação importante acontece. Então, até a primeira estrofe, o início da primeira estrofe, quando o boi Zebu está lá cansado, querendo um descanso, ele vê a árvore, vai até a árvore, até é normal, eu só estou sendo apresentado aos personagens. Até aí nenhuma ação importante aconteceu. Mas aí acontece uma situação muito importante, que é o que dá continuidade a toda a história, que foi quando o boi Zebu pisou nas formigas. Porque eu lhe pergunto, se ele não tivesse pisado nas formigas, toda essa história teria acontecido? Todo esse problema, esse conflito com as formigas teria acontecido? Não teria. Então essa é a ação que dá início realmente a toda a história que a gente vai ler, é quando ele pisa nas formigas. Então é o início do conflito. Então o conflito começa aí e tudo o que acontece depois do conflito, ou melhor dizendo, tudo o que acontece depois que ele senta em cima das formigas, que as patas ficam em cima das formigas, tudo isso a gente vai chamar de conflito. Que é quando as formigas ficam bravas, resolvem ir para cima dele, chama-se outras formigas e elas vão ali tentando, né, querendo ou não incomodá-lo, picá-lo para que ele fique com raiva. No início ele não sente nada, mas elas são persistentes, elas continuam. E lembrando, as formigas não estavam fazendo nada demais, mas como ele as incomodou, elas também revidaram, porque elas, né, merecem e têm direito ao espaço delas. Então, toda essa briga entre eles é o que a gente chama de conflito. Até que essa briga toda chegar ao clímax, que é aquele momento da história de mais tensão, é aquele momento que a gente mais espera na história, tá? É aquele momento assim, talvez o momento mais importante da história, porque é o grande momento, é o momento que chama mais a nossa atenção. E aí eu pergunto para vocês, né? Qual é o grande clímax? E é claro, a resposta já está aqui do lado, mas vamos lá. A briga vai acontecendo e a gente fica esperando. O que vai acontecer? Quem é que vai perder essa briga? O boi ou as formigas? Então o clímax é quando as formigas conseguem expulsar o boi e ele vai embora de lá. Então esse é o grande momento. Parece que toda a história valeu a pena ser contada, porque no final a gente descobriu que as formigas conseguiram vencer. Então esse é o grande momento, então esse é o chamado clímax. E aí eu te pergunto, todo o clímax vai estar mais para o início ou mais para o final da história? É claro que é mais para o final, né? Já que toda a história tem acontecido e o clímax seria só o grande momento, o momento decisivo, o momento em que as coisas se resolvem de alguma maneira. Então esse é o clímax e logo depois do clímax, bem rapidinho, vem o desfecho. Porque depois que o narrador conta que as formigas venceram, o narrador fala então, depois que elas espantaram o boi Zebu, que ali houve um ensinamento, que as formigas deixaram o ensinamento de que, quando unidas, elas podem fazer muita coisa acontecer, ok? Então, como se trata de um cordel, como é um poema narrativo, sempre vai haver em todo cordel, né, em toda história de cordel, essa estrutura aqui, situação inicial, conflito, clímax e desfecho, que é o que sempre acontece nas histórias, e nós vimos então a história do boi Zebu e das formigas. E eu pergunto, compreendeu a história? Compreendeu o início, o meio e o final dela? Eu acredito que compreendeu, né? Se não compreendeu até aqui,
Aí está muito complicado, mas eu acredito que todo mundo conseguiu absorver um pouco o que a história está contando, né? Pelo menos a parte mais superficial todo mundo compreendeu. Um boi que pisou nas formigas, as formigas ficaram bravas porque ele estava tomando o espaço dela, ele estava fazendo algo errado, elas se juntaram, lutaram contra ele, conseguiram espantá-lo e deram uma lição de moral em todo mundo sobre a questão do poder que tem a união. Então esse é o básico. Então eu pergunto, vocês acharam a história interessante? Eu acho que não tem como não achar, né? Ela é uma história bacaninha de se ouvir, né? Histórias que mexem principalmente com animais, com esses conflitos entre animais, geralmente são interessantes de ser ouvidas. E principalmente por se tratar de algo tão comum. Aqui no Nordeste, por exemplo, o que não falta é gado e formiga, né? E formiga a gente encontra quase em todo pedaço de terra por aí. Mas vamos lá, acharam a história interessante? É uma pergunta pessoal, você pode não me responder, eu não vou estar lhe ouvindo, né, enquanto você está aí pensando na sua casa. Mas, para além disso, eu quero perguntar, ok, compreenderam a história, o básico da história, né, como começa, como termina? Tá bom. Mas e a mensagem dela? Porque vamos lá, gente. Por que o Patativa ia contar a história de um boi que mexeu com as formigas e as formigas revidaram e conseguiram vencê-lo? Tem que ter alguma coisa por trás. O superficial é o que eu acabei de explicar na parte anterior. Mas qual é o significado dessa história? Qual é a mensagem que ele quer passar para a gente? Sempre se pergunte isso ao ler um texto, principalmente um texto narrativo, uma história que está sendo contada. Por que a pessoa está contando essa história? Ok? E aí, no primeiro momento, mesmo, e olha que o texto já deixa isso bem claro, mas nem que o texto não deixasse isso bem claro, você poderia pensar, peraí, vamos pensar aqui no que simboliza cada elemento do texto. A gente tem aí um boi, que é um animal pesado, é um animal forte, que é capaz de derrubar até um ser humano, né? É capaz de matar um ser humano, na verdade, com o peso e com a força que ele tem. E a gente vê uma história em que esse boi entra em conflito com formigas. No primeiro momento, o que a gente pode pensar é que as formigas vão se dar mal, porque as formigas são desse tamanho comparado a um boi que é enorme, comparado a elas, né? Comparado até a um ser humano, um boi é enorme. Mas aí a história nos conta que, primeiro, esse boi ele foi sem educação. Ele tacou as patas nas formigas sem se preocupar com elas. Elas, que são animais mansos, começaram a revidar. Começaram a revidar. No início ele nem notava, porque elas são pequenas, não incomodavam, mas elas foram se unindo. Uma delas chama, ajuda a outras, outras formigas vêm, se ajudam e juntas, né, tem muitas formigas juntas, é tanto que tem um momento que fala, né, enquanto ele matava 100 chegava mais 500. Juntas conseguiram derrubá-lo. Bem, isso traz uma lição para a nossa vida? Logo no primeiro momento eu posso logo pensar que traz sim uma lição. Uma lição de que mesmo que alguém que se acha mais forte, melhor do que a gente, ele pode se dar mal se nós, que nos consideramos menores, nos juntarmos e nos unirmos a pessoas que também estão sofrendo. Então pense, mesmo que uma pessoa se sinta muito poderosa e ache que pode fazer o que quiser com os outros, se essa pessoa ela mexer com outras, né? E essas outras pessoas se unirem, mesmo que sejam mais fracas, ou mesmo que não tenham o mesmo poder que ela, mas se elas se unirem, será que elas conseguem derrotá-lo? Segundo o cordel que a gente acabou de ler, elas conseguem sim, porque nada é mais forte do que a união, tá? Então, essa seria, né, a mensagem que a gente poderia entender desse texto, a lição. E o próprio texto, o próprio cordel deixa isso bem explícito. E tá aqui, pessoal, na última estrofe, olha, no finalzinho, nos 4 últimos versos, o Patativa ele fala: neste meu poema novo, o boi zebu quer dizer que é os mandão do poder e as formigas é o povo. Ou seja, esse boi aí ele está representando os poderosos, aqueles que dominam as cidades, que têm dinheiro, que controlam cidades, que têm influência sobre muita gente, né? Os mandão. Né? Aqui, principalmente, daqui a pouco eu vou falar sobre o contexto de produção desse poema. Aqui, inclusive, está falando sobre os grandes políticos, né, que se consideram maiores do que todo mundo, que acham que podem fazer o que quiserem com as pessoas e muitas vezes fazem as pessoas sofrerem. Mas o que ele quer dizer, então assim como o boi pisou nas formigas, ele quer dizer que tem muita gente mandona aí, muita gente que se acha poderosa, pisando nos outros. Mas o que ele quer dizer é que se essas pessoas, que mesmo que sejam menores em poder, se elas se unirem, elas podem revidar e espantar essas pessoas, esses mandões, para
longe, tá bom? Então tá bem explícito aqui. E aí é nesse momento que eu queria lhe perguntar, será que dá para você imaginar por que o Patativa escreveu esse poema? Por que será, então? E aí a gente vem para a pergunta sobre o contexto de produção, né? Por que ele escreveu? Qual é a necessidade? Então, se a gente voltar à época em que o Patativa viveu, a gente vai ver o seguinte, que o Patativa viveu numa época em que, principalmente aqui no sertão do Ceará, havia muito a questão do controle de coronéis, né? Homens que com suas famílias dominavam e mandavam em cidades inteiras, o que eles diziam era lei, se eles falassem que uma obra ia acontecer, acontecia, se eles falassem que alguém tinha que ser preso, ia ser preso. Esses coronéis guardavam o dinheiro que vinha para a cidade. Coronéis era um título da época, né, que a gente pode entender como políticos que dominavam na época, e muitas vezes não cuidavam bem do povo. Então o povo passava fome, quando vinha a época de seca, o povo não estava preparado para sobreviver, porque esses políticos que tinham dinheiro, que era o dinheiro do povo, não cuidavam bem deles. Então, que inclusive está no poema passado, né, quando fala sobre os operários que vão para a cidade grande e sofrem, os que ficam aqui, que ficavam aqui para cuidar da sua terra e na seca e na pobreza sofria também. Então ele escreve esse poema aqui, gente, como uma denúncia. E aí que a gente volta para o título da aula, como uma denúncia primeiro como denúncia para dizer, olha gente, é isso que acontece na nossa região, é isso que acontece com o nosso povo. Existem muitos mandões por aí que são os que seria o boi, né? Que se consideram muito fortes e muito poderosos, e eles vivem pisando na gente enquanto povo, vivem nos fazendo mal, vivem nos deixando na pobreza. Então, no primeiro momento, o poema é denúncia, mas mais do que denúncia, ele também serve de lição para o povo, para dizer, ó povo, eu estou escrevendo esse poema aqui para dizer para vocês o seguinte, se vocês quiserem, nós podemos revidar, nós juntos, unidos, podemos ensinar para esses mandões que eles não mandam em nada e que somos nós que temos o poder. Então, ao mesmo tempo que esse cordel serve como denúncia, ele serve também como ensinamento para o povo. E você percebe que o Patativa se preocupa tanto em ensinar o povo, que no final, mais uma vez mostrando, aqui no final ele deixa bem claro, porque eu acho que o Patativa deve ter pensado, mas se as pessoas não entenderem esse meu poema? Se as pessoas não entenderem o que é o boi, o que é que representa as formigas, que é a chamada analogia, né? É quando eu escrevo algo para representar outra coisa. Então o boi aí é para representar os políticos poderosos, as formigas são o povo, mas ele pensou, e se as pessoas não entenderem? Então ele deixou bem claro aqui no final, para que não ficasse dúvidas. Então, ao mesmo tempo que esse texto, esse cordel, é uma denúncia, né, do que acontecia no Nordeste, ele também é uma lição para o povo. Então, o que nós compreendemos é que o cordel, como no caso que a gente acabou de ver, ele pode ser criativo o suficiente para fazer analogias, que é o que a gente acabou de falar, né? Ao invés do Patativa vir aqui e falar, gente, eu queria falar mal dos políticos, queria falar que eles o tratam mal, não. Ele cria toda uma historinha para simbolizar isso. Ele não fala o nome político, ele fala no boi. Ele não fala no povo, ele fala nas formigas. Então isso é analogia, tá? É quando ele subverte aí os elementos, os personagens, mas para querer por trás trazer um ensinamento. Então, ele pode ser criativo o suficiente para fazer analogias que denunciam e ensinam sobre nossos problemas sociais. Então o Patativa estava preocupado, como vários cordelistas, em ajudar o povo por meio da poesia, tá? Em alertar o povo sobre o que acontecia por meio da poesia. E isso, gente, ainda é feito usando a estrutura poética tradicional, porque o Patativa era tão preocupado com a poesia que ele falava, eu vou falar sobre os meus assuntos, sobre os problemas do Nordeste na poesia. Ok, por isso que virou o cordel. Eu vou usar a linguagem nordestina na poesia. Ok, por isso que é o cordel. O cordel tem que trazer tudo isso, a linguagem nordestina, os assuntos nordestinos, os problemas nordestinos, como a gente acabou de ver. Mas ele falou, para que as pessoas valorizem a minha poesia, eu vou fazer o poema do jeito que todo mundo está acostumado a ler, com aquelas regrinhas de rima. Então o Patativa ainda sabia fazer isso de maneira tradicional, mostrando aqui para vocês. Falei sobre isso na aula passada, mas só para dar mais um exemplo, é isso. Ó. Olha a primeira estrofe. Ele segue esse esquema rimático. Ó. Um boi zebu certa vez, primeira rima, né? Terminou em eis. Vai rimar aqui na terceira estrofe quando fala, ó, querem saber o que ele fez?
Então, já temos aqui uma primeira rima, né? A e A, tá bom? Segunda rima, molhadinho de suor, que vai rimar de novo no quarto verso, temendo o calor do sol. Segunda rima, B e B. Depois ele tem duas rimas seguidas, né? Entendeu de demorar, em uns minutos cochilar. Terceira rima, CC. Na sombra de um juazeiro, e aí ele volta a rimar lá no final, em riba de um formigueiro. Quarta rima, DD, né? A quarta letra, quarta rima, letra D. Que havia dentro da mata e firmou as quatro patas. Então aqui no meio tem uma quinta rima, que, como é uma quinta rima, vamos dar uma outra letra, letra E. Então ele segue aqui essa ordem, ó, AB, CC, D, E, D, tá? E ao longo de todo o poema ele vai seguir a mesma ordem. E ele segue essa ordem de rima, tanto porque ele era inteligente o suficiente para fazer isso, quanto também porque, se você observar, esse esquema de rima no poema inteiro ajuda até a decorar o poema, porque você decora o ritmo, e decorando o ritmo que o poema tem por conta das rimas, te ajuda também a decorar a própria letra do poema. Então, gente, essa foi a nossa aula, tá bom? Espero que tenham gostado. Foi para compreender um pouco melhor o texto, compreender o assunto, compreender que ele vai muito além do que parece. O cordel ele serve para apontar os problemas sociais que existem no Nordeste, ele serve para denunciar esses problemas, ele serve para alertar o povo. Eu acho que vocês conseguiram ler o texto com a minha ajuda e compreender isso. Além de tudo isso, deu para compreender nessa aula por que o cordel surgiu, né, com essa finalidade de denunciar, de ensinar, enfim. E a gente ainda viu que o poema, o cordel, ele continua seguindo a linguagem e a estrutura poética. Os ritmos continua fazendo rimas. Então, cordel é poema narrativo. A diferença é que o cordel é um poema narrativo que é nosso, que é do Nordeste e tem a nossa cara. Então é isso, espero que tenham gostado. Quem quiser, fica mais um pouco para poder ver como fazer um bom resumo, tá bom? E, inclusive, vai ser essa atividade, né? O resumo valendo 7 pontos e mais algumas perguntinhas sobre o texto, só para conferir se vocês prestaram atenção em tudo. Então é isso, até a próxima. Tchau! Então vamos lá, pessoal, para quem ficou até agora, o nosso roteiro ele é dividido em 6 pontos, né? Ou seja, o resumo de vocês tem que ser dividido mais ou menos aí em 6 parágrafos, é a dica que eu dou logo de cara. Divida em 6 parágrafos para olhar para o teu resumo e imaginar, esse daqui assistiu a aula até o final, tá bom? E é claro, eu vou ler com calma, parágrafo por parágrafo, para ver o quão bem feito está. Mas se tiver dividido em 6 parágrafos, já é um sinal de que você ficou até o final da aula, tá bom? Então, no primeiro parágrafo, você vai explicar a história do boi zebu e as formigas, que é o texto que deu início à aula. Eu inicio a aula fazendo a leitura desse cordel. Então, você vai explicar sobre o que é que fala esse cordel, o que foi que você entendeu dele nessa primeira leitura que eu fiz, logo de cara no início da aula. No segundo parágrafo, você vai explicar o título da aula. É sempre algo que eu faço nas minhas aulas, é dar um título e explicar o porquê dele. No terceiro parágrafo, você vai contar o que é a situação inicial, onde começa o conflito, qual é o clímax e como é o desfecho do cordel trabalhado. O cordel que eu li no início, ele é dividido, como todo texto narrativo em 4 partes. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então você vai falar um pouco sobre cada ele. A situação inicial é aquela parte que fala sobre isso, o conflito começa naquele momento em que o boi faz isso, acolá. O clímax é quando as formigas conseguem fazer isso, e o desfecho é quando o narrador fala sobre isso, entendeu? Você vai dividir o texto aí no terceiro parágrafo entre essas 4 partes da história. No quarto parágrafo, você vai explicar então qual é a mensagem do cordel. Uma coisa é a história que ele conta e outra coisa é a mensagem que ele quer passar. Qual é a mensagem? O que é que ele quer ensinar? E aí você vai falar sobre essa mensagem e explicar quem é que o boi está representando aí, o que é que as formigas representam nessa história. No quinto parágrafo, você vai falar sobre o contexto de produção do cordel. Eu falei sobre isso, ou seja, por que o texto foi escrito? Por que o Patativa se preocupou em escrever esse texto? O que acontecia no Ceará na época em que esses cordéis foram criados, tá bom? E no sexto e último parágrafo, explique, né, como o cordel contado consegue seguir os padrões poéticos, ou seja, é um cordel, é um poema e ele merece ser reconhecido como poema por alguns detalhes.
E aí no finalzinho da aula eu falei sobre isso, né? O que é que faz esse cordel ser considerado um bom poema e um poema muito inteligente? Eu falo até sobre a questão das rimas e tudo, enfim. Tá no final da aula, é só relembrar um pouquinho que você vai saber. Então esse é o resumo